caro. Aliás, vai ficar muito caro a recuperação, o reparo do acidente que ontem parou a maior cidade da América Latina. Um negócio inacreditável. Parou e deixou todo mundo petrificado. O que aconteceu? Nós vamos continuar acompanhando esse caso, nós vamos ter a resposta final, né? Em algum momento virá, olha, aconteceu isso, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O fato é que, no curso da obra, conseguiram destruir uma galeria de esgoto, um duto gigantesco que atravessa a cidade. Imagina uma artéria cheia de sangue, só que cheia de esgoto, que arrebenta e faz jorrar água numa intensidade, numa pressão assombrosa, que não é água, vamos chamar de lama, e que saiu destruindo tudo. Destruiu o que tinha pela frente. Destruiu, inclusive, o próprio tatuzão, o shield da companhia que toca essa obra. Nós vamos falar sobre isso, exatamente sobre isso aqui. Felizmente, não tem uma vítima fatal. Felizmente, não tem uma vítima fatal. Acho que a gente tem que festejar, porque tinha um monte de gente na obra e conseguiram sair todos. Ótimo. Mas é um colapso na maior cidade. E quando a gente fala na maior cidade do Brasil, não é assim, atinge só a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está ligada umbilicalmente a todo o processo produtivo do Brasil, né? No eixo São Paulo-Campinas, ou seja, uma distância de 100 quilômetros, a gente tem mais de 20% do PIB brasileiro passeando daqui para lá e de lá para cá. É uma coisa inacreditável. Então imagina qual é o impacto econômico para o Brasil todo, né? Esse tempo. E ontem, no Jornal da Band, e aqui, a gente comentou também, mas eu aprofundei um pouco mais lá, a gente discutiu isso um pouco mais lá, até pelo tempo, o acidente acabou pegando a gente no Band News no meio do dia, em cima do laço, e com o passar do tempo a gente conseguiu estudar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais, falar com mais gente, ouvir mais gente, e ir para as questões mais estruturais. E eu queria discutir com você um efeito dessa obra, uma consequência dessa obra, que está ligada à irresponsabilidade com que a gente comanda o Brasil. Tem dois aspectos. O primeiro, em 1974, a cidade de Seul, na Coreia, e a cidade de São Paulo começaram o seu metrô. No mesmo ano, 1974, começaram a fazer a obra. Passados esses anos todos, Seul tem mais de 350 quilômetros de metrô e São Paulo tem pouco mais de 100 quilômetros de metrô. Adivinha qual é o país mais rico? Mas ele é mais rico porque tem mais dinheiro para fazer a obra e porque faz a obra com mais dinheiro se tornou mais rico? Não, ele é mais rico porque ele é mais organizado. Ele é mais rico porque as autoridades, quando pensam em evolução, todos pensam do mesmo jeito. Evoluir é avançar, é progredir, é melhorar a vida das pessoas, do conjunto das pessoas. Não é a brigalhada que nós temos no Brasil. Então no Brasil tem o cara da engenharia que quer construir e tem o cara do meio ambiente que não quer construir. Não quer construir nada. Aliás, o modelo de vida de boa parte das autoridades que deveriam autorizar as obras é um modelo de vida que envolve uma involução. Ou seja, nada de energia elétrica, nada de pavimento, nada de ferrovia, nada de aeroporto, nada. Não queremos nada. Nós queremos que tudo fique como está. Aliás, se puder voltar um pouquinho, melhor ainda. Vamos voltar para o tempo das caravelas. Tem hora que parece isso. Por que Seul consegue fazer 350 quilômetros de metrô enquanto São Paulo faz 100? E não adianta vir agora uma autoridade dizer, não, é porque veja bem, não tem veja bem. Um terreno leva um tempão, entra na justiça, vem o Ministério Público e vira uma confusão e a gente não consegue desapropriar nada. Resultado, a gente tem um metrô caro e lento. Quando conclui é aquela beleza, a gente vê o que é o metrô, uma obra extraordinária, quando conclui. Mas o nosso quilômetro é mais caro, o tempo de construção é maior, a evolução de colocação de trilhos é menor, é um desastre.
É um desastre. O Brasil é um desastre. E a obra do metrô é um exemplo bom, hein? Tem obra que nem sai do papel. Essa saiu do papel. Mas sai e anda aos passos de cágado. E ontem a gente viu o que é o cágado. 350 quilômetros em Seul, 100 quilômetros em São Paulo. Mesmo tempo, mesmo ano de inauguração, mesmo tempo de obra. Quase 4 vezes, 3 vezes e meia mais rápido. Não dá, não tem condições. Uma cidade como a de São Paulo, e você vai ter isso no Rio, você vai ter isso em Belo Horizonte, você vai ter isso no Recife, você vai ter isso em Brasília, você vai ter isso em todas as cidades que estão discutindo obras de metrô, ou trilho, ou não, sem trilho, BRT, é a mesma confusão sempre. É uma novela. Aí o TCU vai lá e descobre obras paradas, aí para uma obra que está andando, aí anda a obra que está parada e aí para a obra que está... Né? É um desastre. O Brasil, nesse campo, é um desastre retumbante. E é incrível que o PIB consiga superar isso tudo, que a economia consiga superar isso tudo, que os empresários consigam superar isso tudo. É incrível que o Brasil seja essa pujança do agronegócio que depende de infraestrutura, mas não tem ferrovia, o escoamento é um desastre, qualquer obra em porto é uma novela, enfim. E aí essa obra que deveria, essa linha 6, que deveria estar pronta em 2020, em 2022 ela sofre esse baque e deve ficar pronta daqui 3 ou 4 anos, então 5 anos de atraso para essa linha. Linha que ficou parada, totalmente parada entre 2016 e 2020. Nada aconteceu. Primeira obra feita por PPP, parceria público-privada. Um consórcio se encarrega de tocar a obra, recebe o dinheiro do governo e toca tudo. Não tem que ficar fazendo... Quem faz a licitação é o consórcio. Aí havia um consórcio formado por empresas brasileiras que foram abatidas na Lava Jato. Foram destruídas financeiramente na Lava Jato. Foram transformadas em microempresas comparadas ao colosso que elas eram. Resultado, asfixiadas, sem dinheiro para nada, simplesmente não tinham condições de tocar uma obra dessa. Por obra e graça da Lava Jato. Ah, mas a Lava Jato identificou um esquema de corrupção extraordinário, jamais visto em toda a história da humanidade e tal. Não há a menor dúvida de que não há uma prática mais danosa para o mercado do que crescer à base de corrupção. Não tem como. Daí porque foi importante haver uma investigação e a identificação de crimes descarados na Lava Jato. Mas também descobriram crimes descarados envolvendo a Siemens, maior grupo empresarial da Europa, um dos maiores do mundo. Uma investigação que começa nos Estados Unidos em 2001, vai até 2007, envolve 200 advogados, e descobrem que a Siemens pagou mais de 4 bilhões de reais em propina em tudo que é canto. Mais de 4 bilhões de reais. Trocaram toda a cúpula da Siemens. Prenderam executivos da Siemens. E a Siemens está aí. 400 mil funcionários, operando em 190 países. Um monstro, operando 100%. Cresceu de lá para cá. Porque entendem os investigadores sensatos, entendem os juízes equilibrados, que quando você encontra um corpo num apartamento, você não vai indiciar o prédio. Você vai indiciar as pessoas. E se essas pessoas produziram lucro para suas empresas, tanto elas têm que pagar, quanto a empresa tem que pagar, devolvendo o dinheiro que ganhou e uma multa. Recolhe esse dinheiro, recolhe essa multa, prende as pessoas, troca os executivos, faz o que quiser, mas preserva a empresa. Preserva os empregos. A turma do macacão não tem nada a ver com isso. E no Brasil, no entanto, as empresas da Lava Jato foram tratadas como organizações criminosas. Uma empresa não pode ser criminosa por definição. Uma empresa é um conjunto de estatutos, regras e processos. As pessoas que comandam os estatutos, as regras e os processos podem aprontar e tem que pagar por isso. Trocasse, todos mandasse vender o controle, fizesse o que quisesse fazer. Nós tivemos isso quando os bancos, alguns bancos,
aprontaram no Brasil, trocaram o comando, mandaram vender, e venderam, passaram o banco para outro dono. E o banco estava funcionando normal. Porque o correntista não tem culpa, porque o gerente não tem culpa, porque a economia não tem culpa, porque o país não tem culpa. Não dá para culpar o país. Resultado, destruíram a construção pesada no Brasil. Aí vão dizer que isso é um absurdo. Sérgio Moro deu entrevista no Canal Livre e disse que não. O que destruiu a companhia foi a corrupção. Não há dúvida que a corrupção tem que ser punida. Mas a corrupção tem que ser punida, não a empresa. Bom, resultado de 2016 a 2020, a consequência para nós, cidadãos, foi a paralisação desta e de várias outras obras no Brasil. Quem pagou o preço? Foram os executivos? Não, quem pagou o preço foi o cidadão, foi a sociedade. Essa obra ficou parada. E o que aconteceu? O governo do estado de São Paulo, o metrô, resolveu entregar essa obra para um outro consórcio que assumiu a PPP, um consórcio liderado por uma empresa espanhola, um grupo chamado Acciona. Acciona. É um grupo limpinho, que veio diretamente dos céus, os anjinhos com as pombas da paz, que a Débora fez com a mãozinha. Não. É um grupo que tem suas capivaras. É um grupo que tem suas capivaras. Que aprontou, que está sendo investigado, que foi multado, que foi apenado, que teve executivo preso. E, no entanto, não ocorreu a nenhum Sérgio Moro acabar com a companhia. Está lá. O grupo Acciona. Fatura mais de 40 bilhões de reais por ano. Tem mais de 38 mil funcionários. Fez uma obra monstro no Canadá e faz uma mega obra que é a linha 6 do metrô, que coloca em todos os seus documentos esta obra de infraestrutura em Brasil, uma das maiores obras de nosso cadastro. Eles têm o maior orgulho dessa obra. E estão aí, com suas capivaras. Numa das capivaras, eles estavam construindo uma plataforma, fazendo uma obra numa plataforma logística na Espanha, que é uma das maiores plataformas logísticas da Europa, perto do aeroporto de Zaragoza. Então lá tem o aeroporto, aí tem ferrovia, tem estrada, e tem que fazer uma urbanização que coube a Acciona. E aí chegaram à conclusão que os camaradas aprontaram e pagaram propina ali. E ela foi chamada a pagar 360 milhões de reais para se livrar de um processo, um escândalo chamado Caso Plaza. Mas é o único? Não, não é o único, não. Tem um outro caso chamado Aquamed, que junto com uma outra construtora, grande de lá, eles tiveram funcionários presos, porque eles pagaram propina num processo de dessalinização e uma obra de mais de bilhão. Estão lá respondendo a um juiz chamado Manuel García Castellón, que é o moro deles, e que está lá investigando. Por acaso mandaram prender o senhor José Manuel Entrecanales, que é o presidente do grupo Acciona? Não. Ele está lá trabalhando. O José Manuel Entrecanales ganhou de salário, como presidente do grupo Acciona em 2020, 215 milhões de reais. Ele é uma das maiores fortunas da Espanha. E, no ano passado, ganhou o prêmio de personalidade do ano da Câmara Espanhola no Brasil. Junto, como personalidade espanhola e como personalidade brasileira, ganhou o Sérgio Rial, presidente do Santander. Um evento, em novembro do ano passado, que contou com a presença do ministro Tarcísio, da Infraestrutura do Brasil, do ministro Carlos França, que é das Relações Exteriores. Não ocorreu ao juiz Castellón pedir a prisão do Manuel Entrecanales, que poderia, eventualmente, se por acaso descobrisse qualquer coisa, mas não ocorreu a ele sufocar financeiramente e criar um caldo de cultura junto com o governo da Espanha para destruir a Acciona.
Não passa pela cabeça deles. Aqui não é só passou pela cabeça, passou pela caneta dos promotores, dos procuradores, do Dalagnol, del Moro, que pegaram e apresentaram as empresas como organizações criminosas. Imagine, Acciona, uma organização criminosa. Não, é uma empreiteira, é uma construtora, é um grupo empresarial dos maiores da Espanha e que atua em várias áreas. Preserve-a. Aqui, destrua. E, resultado, saiu da mão das impuras empresas brasileiras para a puríssima empresa espanhola. E a obra do metrô de São Paulo mandando dinheiro para Madrid. Vê se tem cabimento um negócio desse. Nós destruímos a construção pesada brasileira. Não foi só que a gente destruiu o buraco lá que a espanhola criou agora. Destruiu um pedaço de uma avenida. Acciona porque a espanhola é tratada como pura, séria. E a nossa, porque é daqui, é tratada como impura, as nossas. As 3 empresas que conduziam a linha 6 ruíram. As 3. Como pode um negócio desse? Quantos milhares de empregos? Aliás, centenas de milhares de empregos. Um grupo tinha 30 mil funcionários, o outro tinha mais de 100 mil funcionários, o outro tinha outro tanto também desse tamanho. Nós estamos falando de 200 mil funcionários diretos que consumiam, trabalhavam, davam expediente. Não era 200 mil bandidos. Então, se a gente não parar para pensar nisso, e esse acidente nos permite pensar nisso, porque o grupo Acciona não é bandido, mas também não eram organizações criminosas as empresas daqui. Havia entre os líderes dessas empresas pessoas que cometeram delitos pelos quais tinham que pagar. Ponto. E a empresa tinha que pagar. Ponto. O resto é o que a gente pode fazer para que a nova gestão consiga sobreviver e salvar a companhia, como a Siemens, como a Acciona, como outras tantas empresas, Volkswagen, que responderam a processos com denúncias de corrupção e irregularidade e não foram mandadas à breca. Então fica, primeiro, esse recado de como a gente é lento, como a gente é ruim, como a gente atravanca tudo. A Marginal em São Paulo, que hoje está atravancada, é um símbolo de um Brasil atravancado, que consegue construir o metrô a 1/3 da velocidade do metrô coreano, de Seul. E, ao mesmo tempo, uma estrutura de poder no Brasil que condena o capitalismo, que condena a iniciativa privada e que sufoca a iniciativa privada e que não aceita a ideia de que é possível separar o joio do trigo, tem que botar tudo no lixo. Já na Espanha é diferente. Então vamos continuar mandando dinheiro para a Espanha ou para outros países. Acho que a gente tem que pensar sobre isso.